Boa tarde, irmãos. Espero que todos estejam bem. Espero poder ver a todos com saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Que o Senhor Jesus lhes dê saúde. O nosso tema para reflexão nessa tarde é 3 coisas que afetam todo o sistema. Número 1, o coronavírus. Conforme vou me expressar através das palavras do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Número 2, o pecado afeta todo o sistema. Número 3, o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo afeta todo o sistema. Dia 28/3, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, argumentando, discordava daquelas pessoas que fazem estatísticas de número de pessoas que vão morrer de coronavírus, sem considerar que os efeitos da pandemia são sentidos no sistema todo. Ele disse o seguinte: vocês dizem que essa doença vai matar só 5.000, só 10.000. Não é essa a conta. Esse vírus ataca o sistema de saúde e ataca o sistema da sociedade como um todo. Ataca a logística, a educação, a economia, uma série de estruturas no mundo. Pois bem, nós temos que concordar com ele. A pandemia afetou as nossas relações pessoais. Nós estamos nos relacionando à distância de muitas pessoas. E de modo próximo, particularmente, somente aquelas que moram conosco. Isto é, se nenhuma delas não for contaminada por uma gripe e pela suspeita de ser um novo infectado do corona. Nós estamos, na maioria dos casos aí, isolados. O coronavírus afetou a educação. Estudantes e professores não estão podendo se dirigir às suas escolas. Afetou a economia. Funcionários não estão podendo ir trabalhar, logo as empresas não estão produzindo. Afetou a saúde. Centenas e centenas e centenas de pessoas foram contaminadas, algumas não resistiram. Por consequência, os hospitais ficaram totalmente lotados. A pandemia afetou a saúde de indivíduos e afetou o sistema hospitalar como um todo. Se isso não bastasse, vale lembrarmos que o corona afetou todo o sistema do mundo todo. O que eu falarei a seguir, falo especialmente a você que considera que a pandemia é a pior coisa que existe atualmente no nosso mundo. Eu não quero discordar, porque a pandemia é realmente algo terrível, que afeta todo o sistema, mas há algo que afetou já a cada um de nós e afetou o sistema. Mais terrível que os efeitos do coronavírus são os efeitos do pecado. O novo coronavírus afeta o sistema educacional, social, político,
econômico, hospitalar, e pode matar, sem dúvidas. Tem matado inúmeras vezes. Porém, o velho pecado afetou todos os homens em todos os tempos. O coronavírus afeta o homem somente na sua dimensão física, no seu corpo, na sua saúde. O pecado afetou o homem nas suas 3 dimensões. Afetou o homem na dimensão do seu espírito, vou detalhar mais adiante. Afetou o homem na dimensão da sua alma. A alma é o centro das emoções. Por causa do pecado, nós experimentamos emoções que nunca haveríamos de experimentar se não tivéssemos pecado. Quais são elas? Por causa do pecado, nós experimentamos a dor psicológica, experimentamos a vergonha, experimentamos a culpa, experimentamos a mágoa, experimentamos o ódio, experimentamos a inveja, experimentamos o sentimento de superioridade, experimentamos o sentimento de inferioridade, experimentamos concupiscências carnais, experimentamos muitas emoções que não deveríamos experimentar. O pecado afetou a dimensão do espírito, afetou a dimensão da alma e afetou a dimensão do nosso corpo. Por isso nós hoje temos um corpo, por assim dizer, fraco e que pode ser a qualquer momento atingido por um vírus, por um acidente e vir a padecer. O pecado também afetou o sistema, e por sistema eu quero assim dizer o ambiente em que o homem vive. Quando o homem pecou, a Bíblia nos diz nos primeiros capítulos de Gênesis que a terra, o ambiente que o homem vive foi amaldiçoado, que a terra produziria cardos e abrolhos, ou seja, na terra haveria coisas indesejáveis. Pior que o coronavírus é o pecado. Se não for o pecado do homem, não haveria o Covid-19. Não haveria nem o novo nem o velho coronavírus. Não haveria outro vírus. Não haveria dor. Não haveria lágrima e não haveria morte. Se você ler sobre a criação do sistema em que o homem viveria no capítulo 1 de Gênesis, você poderá contar 5 vezes no primeiro capítulo e no segundo capítulo, em que Deus vai fazendo a criação, vendo o que fez e considerando tudo bom. E após criar o homem, Deus considerou tudo muito bom. Qual a nossa conclusão? Se o corona não é bom, se ficar doente não é bom, se sentir dor não é bom, se chorar e sofrer não é bom, e morrer não é bom, e tudo que Deus criou era bom, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que Deus não criou o homem para viver onde a experiência do sofrimento é permanente. Lembre disso. Quando o surto da pandemia passar, será apenas um sofrimento a menos no mundo, mas o mundo continuará sendo, por causa do nosso pecado original, ainda um lugar de sofrimento e de muitos sofrimentos indizíveis. Na leitura de Gênesis, nós podemos concluir que o mundo onde Deus colocou o homem
não parecia um hospital, não parecia um leito de UTI ou uma sala de emergência. Não tinha nada que ver com um campo de refugiados, ou com um campo de guerra, ou uma sala de velório, ou um cemitério. O mundo que Deus criou para o homem e o mundo que Ele colocou um homem não era nenhuma dessas coisas. Era um jardim repleto de árvores agradáveis à vista e também de árvores agradáveis ao paladar. Era um lugar de prazeres e de delícias para os olhos da alma contemplar e de delícias para o paladar também provar. Por que vivemos num mundo de sofrimento se Deus não nos criou para sofrer? Deus nos criou para a sua comunhão, para crermos nele e obedecê-lo por amor. A Bíblia diz que tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Qual é o propósito do homem no mundo? O homem foi criado no mundo para gozar de Deus e desfrutar de comunhão com ele. Deus não nos criou para sofrer, Deus nos criou para ter comunhão conosco e Deus nos criou também como seres morais e capazes de provar a consequência dos seus atos. Quando eu digo que a causa do sofrimento é o pecado, alguém pode minimizar a questão da seguinte forma: dizer, por que tanto sofrimento se apenas o que fizemos de errado foi comer de uma árvore proibida? A questão é, como ousou a criatura limitada e dependente desobedecer o Criador Todo-Poderoso e infinito em amor para com ela? O menor ato de desobediência é desobediência ainda contra um Deus infinitamente poderoso e infinito em amor. Como ousou a criatura? Como ousou a criatura não crer no seu Criador e dar ouvidos a uma serpente? Como ousou comer, avisada que se comesse, morreria? Por causa da nossa desobediência, o pecado afetou o homem. Na sua dimensão espiritual, pela morte imediata. O pecado separou o homem de Deus. No relato de Gênesis, o texto nos revela que todos os dias, na viração do dia, como um homem que sai em busca do seu amigo para uma conversa, Deus vinha a ele ao encontro de Adão para uma conversa. Porém, o pecado, a transgressão, a desobediência, a traição do seu Criador separou o homem de Deus. E ser separado de Deus é ser separado da vida no seu sentido mais absoluto, mais espiritual. Porque a vida espiritual do homem está em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Salmos 36 e 9. Você pode depois conferir essa verdade. Diz assim: tu, falando de Deus, tu, falando do Filho, tu, falando do Espírito Santo, tu, falando da Trindade, tu és o manancial da vida, e na tua luz veremos a luz. Cortar a comunhão com Deus é morrer, é separar-se da vida. Ele é o manancial da vida.
João, capítulo 1, verso 4. Lembra muito as palavras de Salmos 36 e 9. Diz assim do Filho, Jesus Cristo: nele, em Jesus, no Filho, está a vida, e a vida era a luz dos homens. Livro de João, capítulo 14, verso de número 6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 11, 25. Jesus, de novo: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O pecado matou o homem ao separar o homem de Deus, mas Deus proveu a Cristo e o homem pode ter vida espiritual crendo em Cristo. Em Cristo, para sempre e eternamente, está a vida que o homem precisa. Efésios capítulo 2, versículo de 4 e 5 dizem: Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos, nos vivificou com Cristo. Se o homem quer ter vida novamente, quer ter vida espiritual, ele encontra essa vida disponível em Cristo. Na cruz aparecem duas coisas para nós. Na cruz que Cristo morreu por nós. Na cruz que Deus expressou a sua misericórdia, expressou o seu amor e expressou a sua justiça. Aparecem duas coisas. Aparece para nós claramente a misericórdia de Deus. Quando você ver os leitos dos hospitais, os cemitérios, os campos de refugiados, os campos de guerra, isso não diz para nós que Deus não é um Deus misericordioso. Isso diz para nós que o pecado é algo terrível e suas consequências são desastrosas para o homem. A misericórdia de Deus e o amor de Deus se expressam sobretudo na cruz, porque na cruz, para livrar o pecador, merecedor do seu juízo, Deus colocou a Cristo, e Cristo, por amor, ocupou o lugar do pecador e recebeu o juízo que você merecia. Na cruz você pode ver como é riquíssimo em misericórdia o nosso Deus. Na cruz também você vê como é justo o nosso Deus. Ele não deixou os pecados impunes. Ele castigou seu Filho em nosso lugar. Confie em Cristo e tenha vida. O pecado afetou você na sua dimensão espiritual. Você está morto espiritualmente, está desligado de Deus. Mas se você crer em Cristo, você terá vida. Ele vivificará você em Cristo. O próprio Cristo diz que é a ressurreição e a vida, e aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Ele não está falando apenas de viver uma vida no corpo, ele está falando de viver uma vida espiritual e desfrutar de uma vida eterna, que é a comunhão eterna com o seu Criador. Confie em Cristo e tenha vida, pois ele viveu diante de Deus a vida que você deveria viver. Ele obedeceu ao Pai perfeitamente, todo o tempo, durante 33 anos. E ele merecia toda sorte de bênção, mas na sua bondade ele ocupou o seu lugar e morreu a morte que você deveria morrer, e hoje ele te chama: creia em mim, creia em mim, creia em mim.
Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a manancial da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Creia em Cristo. O que a igreja lhe diz, é que o Espírito lhe diz, que o Pai lhe diz, que o Filho lhe chama a fazer. Não por sua vida reta, moral, honesta, dedicada, fixada na perfeição, mas pela fé em Cristo, você que está desligado de Deus por causa do pecado, pode ajustar a sua situação com Deus, pode fazer as pazes com Deus e ter paz e ser declarado justo pela fé. A Bíblia é muito clara, ela diz para nós que nenhum homem pode ser justificado, pode consertar a sua relação com Deus por meio da sua obediência, por meio de uma obra, de um esforço, mas o homem pode consertar a sua relação com Deus pela fé em Cristo. Romanos 5:1 diz para nós, tendo sido, pois, justificado com Deus pela fé, por meio de Cristo, nós temos paz. Eu quero alertá-lo, caso você não se renda, permanecerá condenado. Se você se render a Cristo, você é justificado, você é declarado justo por Ele. Mas se você não se render, você permanecerá condenado. E o salário da morte e o salário do pecado é a morte espiritual, a morte física e a morte eterna, viver eternamente separado do seu Criador. Não faça como Adão e Eva, que duvidaram do juízo de Deus. A serpente disse para eles que se eles comessem nada aconteceria, que eles não morreriam, e não é verdade, eles morreram. O salário do pecado é a morte. Desde das primeiras histórias bíblicas, Deus mostra para nós que Ele é um Deus de juízo. Ele julgou Adão e Eva, Ele julgou uma geração toda quando do dilúvio, Ele julgou Sodoma e Gomorra, Ele julgou os anjos que pecaram e não lhe obedeceram, Ele julgou até seu próprio filho, quando seu filho estava no nosso lugar, porque Ele é um Deus de juízo. A Bíblia diz para nós que Ele não poupou o seu próprio filho, derramou a sua ira sobre o seu próprio filho que estava ocupando o nosso lugar, mas neste tempo Ele é um Deus que está se mostrando, um Deus rico em misericórdia, está te chamando a se reconciliar, a se render a Ele através de Cristo. Não olhe apenas para o coronavírus. Estão dizendo, vai matar 5.000, vai matar 10.000, vai matar 100.000. Ora, meu amigo, os efeitos do pecado são bem maiores. O pecado matou a todos nós, porque nós pecamos. Romanos 6:23 tem a seguinte verdade, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho, Jesus Cristo. Creia em Cristo, creia em Cristo. A última coisa que eu quero falar, a primeira realidade é o coronavírus afeta todo o sistema. A segunda realidade que eu mostrei é o pecado afeta todo o sistema. Afetou o homem nas suas três dimensões, espírito, alma e corpo, e afetou o ambiente que o homem vive. Maldita é a terra por causa do teu pecado. A terceira coisa que afeta todo o sistema, glória a Deus eternamente, é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A obra de Cristo realizada na cruz reverte os efeitos do pecado na sua vida hoje. Se você não está em Cristo, não se arrependeu dos seus pecados e não creu, você está morto espiritualmente, mas a obra de Cristo realizada na cruz concede a você ressurreição espiritual. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim,
ainda que esteja morto, viverá. Você, crendo em Cristo, receberá imediatamente, pela graça, pelo amor, vida espiritual e uma relação com Deus que nada mais nesse mundo poderá abalar, porque aquele que vai até Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora, e ninguém pode arrebatar aquele que está nas mãos deles. Mas você e eu ainda vamos viver num mundo de sofrimento, mas Ele promete para nós uma herança nos céus. Essa herança, conforme nós vimos no outro áudio, no livro de Pedro, é uma herança que ela tem 3 características, ou 4, é uma herança que está nos céus, e ela não pode ser destruída, ela não pode ser contaminada. Lá não há pecado, e onde não há pecado não há sofrimento, e onde há pecado sempre há sofrimento. E esta herança é uma herança que não murcha, é uma herança que permanece bela e viçosa por toda a eternidade. O sacrifício de Cristo reverte a condição do homem, torna o homem anteriormente morto espiritual, vivo espiritualmente, e na sua volta concederá ao mundo, ao homem, a libertação do estado da sua alma e também do estado corruptível do seu corpo, dando a ele um corpo semelhante ao corpo de Cristo. E você pergunta, e com relação ao coronavírus, Jesus não fará nada a respeito? Sim, meu amigo, Jesus já fez a respeito, Jesus já tratou do problema do coronavírus. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1, 3 e 4. João viu quando não havia já nem novo coronavírus, nem velho coronavírus, nem vírus, nem nada que nos faça sofrer. João viu que Jesus cuidou do coronavírus. João diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O sacrifício de Cristo reverteu os efeitos do pecado no sistema em que vivemos. Agora não é mais o velho céu e a velha terra que podem ser contaminados, cuja glória vai se apagando. É um novo céu e uma nova terra. E vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Sim, o sacrifício de Cristo reverteu a separação em união, agora já não mais separados, morando eternamente juntos com o nosso Criador que nos ama para sempre. Glória ao nome dele. E o último versículo 4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não é que não vai haver mais corona, não vai haver mais morte, não vai haver mais choro, não vai haver um clamor de alguém que sofre, não vai haver dor, porque já as primeiras coisas são passadas. 3 coisas que afetam todo o sistema: o coronavírus, o pecado do homem e o sacrifício de Cristo. E a mais forte delas é o sacrifício de Cristo. Não há vacina, querido, preventiva, nem curativa para o coronavírus. Mas há remédio para o pecado e seus efeitos no homem e no universo. O remédio para o pecado, o remédio para os efeitos do pecado no homem, no universo, para o coronavírus, é um só. É a obra que Deus realizou através de Cristo no Calvário. Deus, através de obra de Cristo, liberta o homem da sua morte espiritual,
liberta o homem dos seus sentimentos perversos que ele experimenta na alma, porque quando nós formos glorificados, nós ficaremos livres também da presença do pecado em nós e dos efeitos do pecado no nosso corpo, e até mesmo o universo todo experimentará liberdade da corrupção. Há, sim, 3 coisas que afetam todo o sistema, mas a maior delas é o sacrifício de Cristo. Glória, pois, a Jesus, em nome dele. Amém.